Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, pode se assentar. Daqui a pouco eu vou pedir para você ficar de pé mesmo, não tem problema. Abra a palavra do Senhor Jesus em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 6. Conforme você vai achando, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 6. Conforme você vai achando, fique de pé no seu lugar. Aleluia, o Senhor é bom, amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Deus e deu o seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Pode se assentar no seu lugar. O tema proposto nessa noite é paternidade, um tema que eu gosto muito desse tema, porque foi algo que o Senhor falou comigo, falou ao meu coração, e quando o Lincoln me desafiou sobre este tema, falei, uau, eu creio que na nossa geração é uma das coisas que nós precisamos entender, algo que precisa cair no nosso coração, algo que nós precisamos de verdade entender e a partir disso viver em cima disso, amém? Primeiro nós podemos entender o seguinte: a palavra paternidade vem do significado, tem um significado. Vocês sabem qual é esse significado? Quando eu falo para vocês assim, pai, o que você lembra? Pode falar, gente. Quando eu falo pai ou paternidade, o que você lembra? O que vocês lembram? Um pai físico, o seu pai no caso, né? Fala de paternidade, você lembra do quê? Seu pai, né? Aquele que te criou. Primeira coisa que você lembra. Só que a palavra vem do grego pater ou pateras, vem dessa palavra. No latim, a Michele que gosta de latim, entendeu? Ela que gosta de falar essas línguas estranhas aí, é padre, pare, pere ou pater, tá? Tem algumas traduções, algumas falas, é mais ou menos assim, tá? E no hebraico, não podia faltar, no hebraico é Abba, aquilo que nós já cantamos, aquilo que nós declaramos aqui, Abba, eu pertenço a ti, amém? Nós cantamos essa música. Só que, quando eu falo de paternidade, gente, eu estou falando do seguinte, eu estou falando de um estado, ou seja, ser pai. Você é pai quando você tem um filho, então é um estado, ser pai. E quando você fala isso, você pega no hebraico, e é justamente isso que eu gostaria de tratar com vocês, sobre o Abba. Abba não é simplesmente papai, paizinho querido, não. Quando você fala Abba, pai, você é um estado onde você se coloca nesse estado de filho, colocando e depositando total segurança no seu pai. Esse Abba, ele está falando que você encontra nele, encontra no seu pai segurança, amor, você encontra nele refúgio, você encontra estabilidade, você encontra nele o fim dos medos, amém? Todo mundo está comigo aí ou não? Amém? Você pode falar amém, você pode falar glória a Deus, não dói, entendeu? É bem de boa, né, Romildo? Então vamos lá, nós lemos em Gálatas capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: e porque vocês são filhos de Deus, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês,
E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E para entender a paternidade de Deus, para entender sobre paternidade, nós precisamos entender primeiro quem eu e você nós somos. Quem eu e você nós somos? Eu e você nós somos filhos. Fechou? Todos nós sabemos disso. Vários cultos a gente fala: sou filho. Essa é a minha verdadeira identidade. Quando você faz o seminário, os caras vão falar para você, vai te dar aula sobre identidade, propósito e destino. E aí os caras vão falar o seguinte: Diogo, que a sua identidade é de filho. Só que o grande problema hoje da nossa geração, daquilo que nós estamos vivendo hoje, é justamente não saber quem eu e você é. Eu sei na teoria que eu sou filho de alguém. Eu sei na teoria que eu sou filho. Mas filho não é só ser filho. Filho é ter todo o legado do pai. Ser filho é carregar a identidade do pai. Ser filho vai muito mais além do que simplesmente a palavra filho. Ah não, eu sou filho, beleza. Não, cara. Quando você entende que você é filho, você entende uma identidade. Você entende de verdade. Você não procura fora auto se afirmar, entende, Joabe? O que é auto se afirmar? Eu preciso estar na moda. Eu preciso pintar meu cabelo de amarelo agora. Tá ligado? Todo mundo pinta, descolore, fica top. Acho que eu vou fazer isso por geração, né? Fica massa. Não, eu não preciso fazer isso, porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso andar com a galera e falar do mesmo jeito com ele para ser aceito, porque eu sei que eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou. Eu não preciso falar os mesmos palavrão, as mesmas piadinhas, as mesmas brincadeiras. Eu não preciso, porque eu sei quem eu sou. Isso não me define. Eu não preciso estar no meio de algumas coisas que desagradam o coração do meu pai para me tornar alguém, ou alegre por alguém, ou aceito por um grupo. Eu não preciso. Eu vou te contar algo. Por que eu estou te falando isso? Quando eu era mais molecote, lá em 1900, não, brincadeira, não é isso não, calma. É tudo isso também, né? Quando eu era mais molecote, o meu sonho, Caqui, era treinar para fisiculturismo. Era o meu sonho. Eu falei: não, eu vou virar um Hulk, velho. Vou virar um monstro. Os caras vão olhar para mim: só o tamanho do Fê, cara. O tamanho daquele cara, meu Deus. Entendeu? Mas você sabe por que eu queria? Eu queria treinar para fisiculturismo? Porque eu queria ser aceito. Porque eu queria que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, olha o tamanho desse cara. Eu não queria treinar porque eu gosto de saúde, para saúde. Não, eu queria treinar para que as pessoas me vissem. Para que as pessoas olhassem para mim e falassem: nossa, olha o cara, mano. Nossa. Uns iam falar: nossa, que feio, parece um dinossauro. Os outros iam falar: nossa, o tamanho desse cara, né? E eu queria ser aceito, cara. Eu queria ser aceito no meio do grupo. Eu queria ser aceito para que as pessoas olhassem para mim e chamassem a atenção. Eu queria fazer parte dessa parada. Até que um dia eu entendi quem eu era e como eu era. Pô, eu sou filho. E sendo filho, eu não preciso me tornar nada para ser igual a alguém. Eu sou único. Porque Deus me criou único. O meu DNA é único. O meu jeito de ser é único. Por mais que você tente me copiar, eu vou ser sempre eu. Não vai ter outro igual a mim. Mesmo se nascesse um cara com as mesmas coisas, do mesmo jeito, ele ia ter uma identidade, eu tenho a minha identidade. Cada um de vocês tem a sua identidade. Deus fez eu e você totalmente particular. E quando eu entendi isso, eu parei de querer ser, Joab, uma pessoa para os outros. Eu parei de ser uma pessoa que queria agradar as pessoas. Eu parei de ser aquela pessoa que queria estar no meio da rodinha e fazer parte de algo. Porque eu entendi quem eu era. Então não importava. Mano, eu vestia 5, 6 camisetas, ia para minha mãe, ia para o Lucas, ia para o meu pai e falou: tá massa isso aqui? Tá legal? O que você achou? Colocava uma calça. Pai, o que você achou? Mãe, o que você achou? Lu, o que você achou? Tá muito... O dia que eu entendi, cara, caiu no meu coração quem eu sou,
Eu podia colocar uma camiseta verde-limão e uma calça azul e um tênis, um chinelo laranja, sentir bem. Nossa, que top que eu tô. Eu não estava nem aí, porque eu estava se sentindo bem, leve, livre, solto. Porque eu entendi quem eu era. E é algo que nós precisamos entender. Eu e você precisamos entender, sabe por quê? Porque o mundo hoje tem entrado na mente de todo mundo e ditando como você deve ser, como você tem que se vestir, como você tem que falar, como você tem que se identificar. Não, eu me identifico como cachorro. Mano, olha a mentira do capeta, velho. Vai fazer você se identificar como cachorro, andar como cachorro, sendo que você, Deus te fez um ser humano inteligente pra caramba, poder articular, falar, andar, passear, comer, fazer tudo sem depender. Não, vou fazer, eu me identifico como com a árvore. Mano, consegue entender as bolotas que o inferno tem lançado hoje? Não, hoje eu não sou, hoje eu sou, sei lá, acordei sendo um gato. Não, acordei sendo um jacaré. Cara, o inimigo tem lançado isso e lavado as nossas mentes, para justamente eu entender e perder essa identidade de filho. Parece engraçado, parece bobo, mas é a realidade. O pessoal tem colocado nas escolas e nas educações justamente que você pode ser o que você quiser. Pode ser. Claro que pode. Só que Deus te fez com uma identidade. Deus fez com particularidades que só Ele sabe dentro de você e você sabe. Deus te fez único. Sabe por quê? Porque Ele te planejou. Ele desejou ter você, desenhou você. A Bíblia fala que antes que nós nem sonhássemos em nascer, Ele já desenhou e contou os nossos dias na face da terra. Olha o controle dele. E eu e você, nós temos essa identidade, a identidade de filho. Quando eu e você fazemos o que diz lá em João capítulo 1 versículo 12, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Olha só, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, ele para de ser criatura agora, ele não é mais qualquer coisa, ele recebe uma identidade de filho. E quando ele recebe essa identidade de filho, não vem acompanhado somente o título filho, vem acompanhado de muitas outras coisas, vem acompanhado de um legado, vem acompanhado de uma herança, vem acompanhado de um pai, de um reino. Você ganha tudo isso. É ou não é? Ou você acha que você nasceu à toa? Não, você recebe um legado. Eu recebi um legado. Aqui na terra, eu recebi um legado. Eu sou filho do meu pai, aqui da terra. E ele deixou algo para mim. Ele deixou uma herança para mim. Ele deixou um legado, ele deixou um nome para mim. Ele deixou um sobrenome para mim. Todos nós recebemos um legado. Todos nós recebemos uma herança. Todos nós recebemos uma missão. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, Ele faz o seguinte: Ele escreve o meu nome no livro da vida e coloca o sobrenome dele, carimbado o passaporte, porque eu vou voltar para o reino dos céus. Eu vou voltar para onde eu fui criado, aonde eu fui gerado. E aí, eu recebendo isso, agora eu sou filho. Sabe o que Deus faz? Através de Jesus, Ele dá uma legalidade para você. Meu filho, a mesma herança que Jesus tem, você está recebendo. Acesso ao céu limitado. E a gente fica penando aqui na terra, com um monte de dúvida, com um monte de medo, com um monte de outras coisas, de síndrome, de não sei o que. A gente fica penando. O Senhor deu a chave para nós, o livre acesso. Ele pegou o que mais tinha de top, mais precioso, que é Jesus, você sabe. Ele morre, ressuscita, entrega para mim e para você a chave do céu e fala assim: brother, está aqui o acesso. Satanás não vai mais atormentar, Satanás não vai mais te meter pressão.
porque as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Ele entregou essa legalidade e colocou sobre mim e sobre você a autoridade sobre isso. Consegue entender? Tem uma brincadeira que os caras falam assim, que a única coisa que o capiroto precisa saber é o número do seu sapato, porque você vai pisar na cabeça dele, e ele tem que olhar o número e ele fala assim, vixe, lá vem o 44, é o meu número, do Ângelo é 45, olha lá, o Pedro é 46. Cara, a gente recebe essa herança, a gente recebe de Deus isso. E aí, olha só que interessante, a Bíblia, que é aquele texto que eu e você, nós lemos, ele fala que ele nos faz co-herdeiro com Cristo, nos dá uma herança com Jesus, certo? Então por que eu e você, nós ficamos presos no pecado? Por que eu e você, nós ficamos presos nas coisas que este mundo tem entregado para mim e para você? Sendo que eu tenho todo o recurso dos céus limitado para mim, limitado, tipo o cartão Black que o Éder tem, vai só passando, FAP. Ele entrega essa autoridade para mim e para vocês através de Jesus Cristo. E é tão legal, porque a Bíblia nos diz que eu e você, nós temos liberdade, amém? Temos liberdade. Então eu sou livre para escolher qualquer coisa, eu sou livre em Jesus. Então, quando eu me torno livre, e nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, não podemos. A liberdade é o seguinte, eu tenho uma pinga aqui para tomar, eu escolho beber ou não beber, eu tenho droga para usar, eu escolho se eu vou usar ou não vou usar, tenho liberdade, amém? Sim ou não? Temos liberdade. A liberdade que Jesus entrega para mim e para você, quando aceitamos Ele como Senhor e Salvador, Ele entrega uma liberdade para nós. A partir do momento que você se decide usufruir das alfarrobas, das coisas que o mundo entrega para nós, a partir do momento que você faz isso, você se torna escravo disso. Escravo. E a Bíblia, o texto que a gente leu, ele fala que eu e você, nós não somos mais escravos. Tudo aquilo que te escraviza, aquilo que te prende, que você não consegue ficar sem, você se torna escravo daquilo. Eu não consigo ficar sem assistir uma série, você se tornou escravo. Não consigo ficar sem ver um vídeo pornô, você é escravo. Consegue? Não consigo ficar sem usar droga, fica escravo. Não consigo ficar sem o celular, você é escravo daquilo. A gente acha que é só um pecadão. Não, essas pequenas coisas. Tudo que te domina, se você não consegue ficar sem, você é escravo daquilo. E Jesus veio para nos libertar disso, para a gente não ficar preso a essas paradas, ser livre e desfrutar das coisas que Ele tem. Ele fala que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Não, fala como se você tivesse, vai comer pizza daqui a pouco. Vida e vida em abundância, velho, para você curtir pra caramba, para você viver bem. Mas você fica aí preso em um monte de coisa. A liberdade que Jesus entrega para nós, para você realmente ser livre, viver com abundância, é isso que Ele entrega para o Filho, é isso que Deus entrega para mim e para você. Se algo te prende, essa noite você precisa ser liberto disso, de verdade, cara. Satanás, ele fala o seguinte, não, vamos fazer tal coisa que você vai ser livre. Beleza, você hoje vai lá e usa, vamos falar da droga, vai lá, cheira uma carreira, mano, para ficar de boa, para ficar legal, para curtir, para não sei o que, logo logo você se torna escravo daquele, uma falsa liberdade. E posso falar de outras coisas, distrações que Satanás tem colocado nas nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo, o celular, o Instagram, cara, tem feito muita gente pecar, e muita gente não vive sem, em vez de usar como ferramenta, não, usa para outras coisas, não consegue viver sem. Tudo que te escraviza, cara, tudo que te prende, você é escravo daquilo,
Você está sendo escravo daquilo, então você precisa se tornar livre, porque Ele te deu a liberdade, você não é mais escravo. Olha só o que diz em Romanos 8:17. Ora, se somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Para me entender a paternidade de Deus, eu preciso entender realmente quem eu sou, reconhecer e aceitar quem eu sou. Não o que o mundo coloca para mim. Eu preciso entender quem eu sou, eu não preciso ser parecido com ninguém, eu preciso ser só eu. Todo mundo olha para minha cara, hoje eu não vim de propósito, porque eu ia vir. Mas todo mundo olha para minha cara e olha lá uma camiseta florida, já sabe que é eu. Porque é uma parada, mano, que eu curto pra pega e eu pá. Entendeu? Mas eu não vim de propósito porque os caras querem falar assim, vai lá pregar, lá, camiseta florida vai pregar. É um gosto meu, uma particularidade. Está entendendo? Você é único. Entenda isso, você é único. Deus te trata como uma pessoa só, como um filho. Não do conceito das outras pessoas. Não o que os outros acham. Não. Deus, Ele tem uma percepção de você. Ele sabe quem é você, que Ele te criou. Amém? Glória a Deus. É interessante, e todo mundo conhece essa história. Lucas 15. Lucas 15 vai contar a história de dois caras, duas pessoas, dois irmãos, que era filho de um pai. E aí um dia, vamos chamar o primeiro, só para a gente identificar na história, a Bíblia não diz o nome dele, só diz o que ele se tornou, mas vamos chamar o primeiro de Pirilampo. Pirilampo, vamos chamar de Pirilampo. O primeiro Pirilampo é o seguinte, a Michelle até engasgou. O primeiro, o Pirilampo, ele chega para o pai dele e fala o seguinte: ô pai, nós temos várias coisas aí, uma fazendona da bexiga, temos vários gado, temos um monte de coisa. Eu quero a parte que me cabe. Dá a minha herança aí que eu estou saindo fora. Primeiro filho. Partiu, o Pirilampo partiu na braquiária, irmão. Foi que foi. Curtiu pra caramba, tinha dinheiro pra caramba, então pagou um monte de coisa, bombou no TikTok, no Kawaii, mano, o cara bombou, virou zica, entendeu? Pagou festa pra todo mundo, vidinho pra lá e pra cá, tava top. Até que um dia aconteceu o seguinte, Thomas, acabou o dinheiro do cara. Acabou o dinheiro, acabou a fama, acabou os amigos, ficou sozinho. E aí ele foi ter que trabalhar, né? Foi trabalhar. Mas, pô, a mentalidade desse cara nunca foi de filho. Nunca foi de filho. E nós temos o segundo, o irmão desse, o Pericleto. Nós temos esse cara. Ele também era filho. Mas ele chega num determinado momento e fala o seguinte: ô louco pai, o cara voltou aí, mano, trabalhei pra caramba aqui com você, trabalhei como igualzinho os seus servos aqui, todo esse tempo você nunca matou um boi, um bezerro, um cabrito para me curtir com meus amigos, você nunca fez isso. O pai olha para ele e fala assim: ô louco Pericleto, você tá cheio aqui comigo sempre, velho, tudo que é meu é teu, o teu é meu, nós tá junto aqui, como que você pensa isso? Nós temos duas situações aqui. Nós temos dois filhos, e temos o pai. A mentalidade dos dois nunca foi de filho. O primeiro tinha tudo, assim como o segundo tinha tudo, todas as vantagens, podia comer, beber, trabalhar, não trabalhar, ele tinha tudo. Um decide falar o seguinte: eu vou curtir. O outro decide trabalhar igual um escravo. Ele decide trabalhar igual um escravo. Vou agradar meu pai, vou trabalhar pra caramba, vou dar o sangue. Ele decide fazer isso. A mentalidade não era de filho. A mentalidade, o que eles pensavam não era de filho, mano. Até que um dia, o Pirilampo faz o seguinte, ele fala assim: mano,
caindo em si, a Bíblia fala, caindo em si. Falei, eu estou aqui comendo lavagem dos porcos. Não, eu vou para cá, vou me levantar daqui, eu vou para a casa do meu pai e vou falar com ele. Falei, pai, trata eu como pelo menos um dos seus servos aí, velho. Até esse presente momento, ele estava pensando ainda como um escravo. E aí ele vai até o pai dele e fala, pai, pequei contra ti e contra o céu. Me trata como um dos seus servos. Só que o pai nunca vai olhar para o filho, nunca vai olhar para o filho e ver como um empregado ou como um escravo. O pai sempre vai olhar para mim e para você e vai ver as coisas boas, vai ver o potencial que você tem. Ele não vai te julgar pela capa que você tem, ele vai olhar o teu potencial, vai olhar quem você pode se tornar. É isso que o pai faz. Primeira recepção do pai, corre e abraça o filho. Vai lá, beija, abraça e fala para os caras, traz aqui uma roupa, traz a melhor roupa e coloca nele. Ele está dizendo o seguinte, aqui, a partir de agora, você tem a identidade de filho. Coloca uma roupa nele, e para identificar, pega a melhor e coloca uma roupa, coloca a identidade dele. Você é filho, você nunca devia ter saído, você nunca devia ter feito isso, mas você é filho, e eu te aceito do jeito que é. Pai, me perdoa. Você não vê ele fala assim, não, eu te perdoo, filho. Não, você não vê, que o pai está olhando o quê? O filho voltou, mano. O filho voltou. E abraça o cara e beija. Segunda coisa que ele faz, Mateus, ele pega e coloca uma sandália no pé dele. Sabe o que ele está fazendo? Ele está falando assim, filho, você agora é filho, mas se você tem uma direção, você tem algo. Deus traz eu e você para perto dele como pai, nos mostra a nossa identidade e dá uma direção para mim e para você. Nós temos um legado, nós temos algo para carregar. E a terceira coisa que ele faz, ele coloca um anel no dedo. Antigamente os anéis vinha com o brasão da família, para identificar. Os caras iam na venda, qualquer lugar, o cara mostrava o anel, ó, sou filho de fulano. Vá, você lava ali e acabou. O que ele fez? Ele falou assim, ó, a mesma autoridade que eu tenho, você também tem, aonde você for. Eu e você, nós temos uma aliança. E você pode olhar isso em Jesus, porque Jesus diz o seguinte, Thomas, está escrito lá na Bíblia, tá? Ele fala o seguinte, fala assim, quem vê o Pai, vê o Filho, e quem vê o Filho, também vê o Pai. Por quê? Porque tem uma aliança. Eu e o Pai somos um. Ele entende agora, esse cara entende que ele é filho, e tem a mesma autoridade, ele tem o mesmo carregar de legado, o mesmo desfrutar de tudo que o pai. Ele tem isso agora. No versículo 29, o que acontece? Lucas Gomes, acontece o seguinte, o filho fala assim, ô louco pai, você não matou nada para mim, velho. Queria dar um rolê com meus amigos, você não matou nenhum boi, nenhum cabrito, tô trabalhando aqui, ralando pra caramba. E ele fala isso para ele, fala, cara, você sempre esteve aqui comigo, mas a sua mentalidade, a sua mente sempre foi de escravo. Sempre foi de escravo. Você não quis desfrutar do que eu tinha aqui. Eu e você, nós somos um. O que é meu é seu. O que é aqui, tudo você pode desfrutar, mas você não quis. Eu e você muitas vezes estamos assim dentro da igreja. O Senhor já colocou em mim e em você a identidade de filho, para desfrutar do reino, desfrutar de tudo, desfrutar de uma vida abundante, mas nós vivemos com a mentalidade de escravo. Escravo da pornografia, escravo do celular, escravo de série, escravo da mentira, escravo do engano, do roubo, da maledicência, e aí vai. Mas o Senhor já falou, velho, você é filho, mano. Você é filho, cara. Consegue entender a diferença um do outro ou não? Sim ou não? Enquanto eu e você não entender a diferença de filho, que eu e você nós somos filhos, nós vamos ficar presos em um monte de coisa. A diferença dos dois foi a mentalidade. Uma mudança. Romanos fala para nós que nós precisamos renovar a nossa mente para conhecer a boa, perfeita vontade de Deus.
Eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade, entender que eu tenho os direitos do Pai, de filho, sou herdeiro, assim como Jesus. Então eu não preciso viver as coisas que este mundo me oferece. Não preciso ser escravo das coisas que esse mundo oferece. Eu não preciso ser igual a ninguém. Eu preciso ser eu, filho, lavado e remido. Cara, de verdade, o que o mais o inimigo tem investido nos últimos anos é sobre a identidade de filho. Identidade de filho. O que ele mais investe hoje é isso. Tanto é que ele investiu em Jesus, quando Jesus foi para o deserto e falou assim: se tu és filho de Deus, faça tal coisa. Se tu és filho, faça tal coisa. Cara, hoje, porque se você não entende quem você é, você não sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, qualquer coisa tá bom. Você não tem um alvo, você não tem uma meta, então qualquer coisa que você fizer tá valendo. Ele tem colocado nos desenhos, tem colocado nas séries, nos TikTok da vida, tem colocado nos Instagram, e um monte de coisa, ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser, entendeu? Você não precisa se aceitar assim, você não precisa se aceitar, se você se sentir um cachorro, você pode ser cachorro. Esse dia mostrou aí, numa reportagem, de verdade, uma manifestação de várias pessoas que se sentiam um cachorro. Eles pararam na praça e começaram a latir. Não, é ridículo, a gente sabe. A gente até ri. Mano, de verdade, umas 20, 30 pessoas lá latindo, porque se sentem cachorro. Cara, onde está escrito na Bíblia isso, que você é cachorro, mano? Eu vi um pai carregando, um filho carregando o pai, porque o pai se identificou como cachorro, dando um rolê no shopping, agachado. Capeta está fazendo nós de vergonha, mostrando que nós não valemos nada. Tu é filho, cara, você é precioso, você é precioso, o Pai te dá tudo o que você precisa, porque Ele é um Deus de amor, porque Ele é um Deus que te traz segurança. Lembra quando eu falei sobre Abba? Abba é você desfrutar desse estado de Abba, de segurança, de tirar os medos, de desfrutar do amor. Mas não, nós estamos vivendo nos últimos tempos justamente ao contrário, porque nós não entendemos quem nós somos. Mas isso quebra aqui nessa noite, amém? Amém? Quando eu e você entendemos essa primeira parte, que foi só a introdução, entendemos que somos filhos de Deus, temos o mesmo direito, o mesmo acesso, a mesma parada de acesso ao reino. Quando eu entendo isso, eu entendo que eu tenho um pai de amor, eu entendo que eu tenho um pai que me ama. A Bíblia fala que, sendo Deus, um pai terreno, vamos colocar um pai terreno, se o filho pedir pão, ele vai dar pedra? Ou se pedindo qualquer outra coisa, vai dar uma serpente? Imagina Deus que nos ama infinitamente mais. O amor de Deus é infinito, o caráter de Deus é o amor. Só que daí nós confundimos algumas coisas. Quando fala de amor, nós achamos que é só aquele seu filho, meu lindo, papai te ama. Não é só isso não, bro. O pai tem correção. O pai que ama traz direção. O pai que ama traz justiça. Só que daí nós, cabeçudo pra caramba, nós fazemos o quê? Escolhemos o errado e falamos que a culpa é de Deus, porque Deus não estava me ajudando. Falei para Cecília assim: não põe o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Dei uma direção para ela: se colocar o dedo, você vai tomar choque. Aí entra a liberdade, ela põe se ela quiser. Só que se ela pôr o dedo, vai ter uma consequência. Aí ela vai e coloca, toma um choque. Pode morrer, pode ficar piruleibe da cabeça, pode só tomar um choquinho. Mas tem uma consequência, tem ou não tem? Quem que escolheu? Ela. Eu dei a direção, falei.
A Bíblia fala em Deuteronômio o seguinte: escolhe o bem e o mal, coloca diante de ti o bem e o mal. Escolha, pois, o bem para que te vá bem, mas se escolher o mal, você vai arcar com essa parada. Deus é um Deus de amor. Eu fui amoroso com a Cecília, fui ou não fui? Falei para ela a consequência do pecado. Falei para ela o que ia acontecer se ela fizesse. E Deus faz isso comigo, com você. A culpa não é de Deus se dar errado. Você escolheu namorar, fazer sexo antes, você tá ligado? Decidiu passar a mão ali, fez a cagada, agora a culpa é de Deus. Não, velho, foi você que colocou a mão. Existe uma consequência. Você sabe de toda a consequência do pecado. Não, vou fumar um baseado. Você sabe, mano, a consequência disso. Você é livre. Aí você lá e fuma um baseado. O que acontece? Dá ruim. Aí a culpa é de Deus? Não, a culpa é sua. Que você é um mané. Deus deixou de ser amoroso? Não. Não. Não deixou. Ele te ama. Continua te amando. O caráter de Deus é amor. Só que vai vir a consequência do teu pecado. A diferença é que Deus não vai olhar e vai falar assim, vai olhar através de Jesus e falar: opa, peraí, ele se arrependeu, ele esquece disso aqui que aconteceu quando você se arrepende, ele volta e te coloca no prumo. Ele te coloca no prumo. Deus é amor. Olha só o que diz em João 4, versículo 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, ou seja, sai de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mano, olha isso que forte. Olha isso que forte. A Bíblia está falando para nós que Deus é amor. Se eu digo que eu conheço a Deus, eu tenho que amar. Em João 3 fala que nós seremos conhecidos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Aí saberão que nós somos discípulos de Jesus. Deus é amor. E se eu falo que eu conheço Ele, eu também tenho que amar. Só que amar não é fácil. Amar quem me ama é mole, é fácil e é lindo. Mas amar o próximo, amar as pessoas que estão fazendo coisa errada, aí entra. E amor não entra julgamento. Amor não ama, não entra condenação. A Bíblia diz que o Senhor, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, Deus, Ele pega a melhor coisa que Ele tem no céu, aquilo que é mais precioso, mais top, e entrega por mim e por você. Você acha que Ele ama eu e você ou não? É tipo assim, cara, um pai que rala pra caramba e vira bilionário, mano. Sabe? Ralou pra caramba, e aí ele consegue, ele chega pra você e fala assim: ó, tá aqui, ó, o acesso, pode usufruir, tá pago, vai usufruir. É isso que Jesus fez. Ele vem em obediência ao Pai, paga um preço para mim e para você, para a gente não ser condenado no final, para não ver uma condenação e falar assim: tá vendo aí, ó, seu pilantra, tá vivendo assim, né? Tá vivendo desse jeito? Não, Ele paga um preço, paga um alto preço, resgata eu e você do inferno, para que o inimigo, nem ninguém, tenha o que condenar eu e você. Você acha que Ele ama nós ou não? Ele ama demais da conta. João 4,15, parte B, diz o seguinte: assim conhecemos o amor que Deus tem para nós e confiamos neste amor, porque Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Amém? Glória a Deus.
Vocês estão comigo aí ou não? Olha o que diz em 1 Coríntios. Como que é o amor de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz o seguinte: o amor é paciente, bondoso, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não tem alegria na injustiça, mas tem alegria na verdade. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Olha o amor de Deus por mim e por você. Ele não leva em conta, cara. Quando nós nos arrependemos, Ele não leva em conta o que se passou. O amor de Deus é puro, porque Ele é amor. Amém? Fique de pé no seu lugar para parecer que está acabando. Quero falar o último ponto. Tinha mais coisas para tratar. Mas o segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a segurança que Deus nos dá. Quando eu entendo que eu sou filho, eu vou usufruir disso, Romildo. Eu vou usufruir deste amor. Eu vou usufruir da segurança que Deus entrega para mim e para você. Olha só. Em Salmo 27 diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? O Senhor é a minha força, o meu escudo. Ele que me guarda, Ele que me protege. E eu posso usufruir disso. Eu não preciso ter medo de nada. Hoje eu ensinei a Cecília justamente isso. A Cecília me perguntou quem era o capeta. Ela falou assim: Tacarrê. Perguntou para mim assim: ô pai, quem que é o capeta? Mas na bucha, mano. Na bucha. Na bucha. E eu vou te explicar quem é o capeta. Ah, não chamei os bonequinhos não. Não chamei não. É o Pericleto e o BJJ. Segue eu, compartilha. Ô pai, quem que é o capeta? Eu falei: filha, o nome do capeta de verdade é Lúcifer. Era um querubim. Fazia assim, agia assado. Mas ele deixou entrar dentro do coração dele o orgulho, a mentira, a soberba. Eu fui falando, mano. Fui falando. E ela tipo assim, mó prestando atenção. Ah, então o nome do capeta é Lúcifer. Eu falei: é. Eu falei: mas um dia veio Jesus. Ah, essa parte eu sei. Tô louco, mano, calma, deixa eu falar. Não, essa parte eu sei. Jesus morreu na cruz e ressuscitou e nos trouxe a vitória. Eu falei: é isso aí. Só que a partir disso, filha, você não precisa mais ter medo de nada. Porque Ele é a nossa luz. Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa rocha. Quando você tiver com medo de qualquer coisa, é só lembrar que Jesus pagou um preço por você. Jesus, filha, lançou fora todo o medo, porque não há mais condenação para mim e para você. Quando eu e você, nós estamos em Jesus, filha, nós temos total segurança. Se na escola te der algum problema, você ficar com medo, ficar preocupado, você não precisa ter. É só você olhar e falar assim: Jesus já venceu na cruz, então eu vou conseguir. E ela olhou para mim assim, cara, com aquele olhar tipo assim: pô, eu tenho superpoderes, entendeu? E aí ela pegou e deu um giro, que ela estava com a fantasia da Mulher Maravilha. Ela deu um giro assim, vá. Se o capeta apareceu, eu meto o pé na cara dele. Eu falei: não, filho, não precisa, Jesus já venceu. É verdade, né? Mas se ele apareceu, eu meto o bicudo. Não, filho, não é assim. Mas olha a confiança que ela tem, porque Jesus venceu. Porque Jesus venceu. É a mesma confiança que eu e você nós precisamos ter em Deus. Quando tiver qualquer coisa, aparecer qualquer dificuldade, a minha segurança é o Senhor. Quando eu tiver com medo de fazer uma prova, quando eu tiver com medo de tomar uma decisão, quando eu
vir um pecado, cara, eu não consegui. Mano, não. Eu tenho uma segurança. Desfrutar da paternidade é isso, velho. Desfrutar da paternidade é isso. É saber que Ele me ama, então estou de boa. Vou fazer de tudo para agradar o coração dEle. Não vou viver com libertinagem, mas eu vou viver livre para agradar o coração dEle. E a partir disso, eu tenho total segurança. Salmo 91 vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e fortaleza, a quem temerei? Mano, quem que eu vou temer? Quando o pastor Satiro fala assim, eu e Deus é a maioria, ele está falando o seguinte, pô, eu e meu pai, nós somos a maioria. É por que eu e meu pai? Porque o meu pai tem miríades e miríades de anjos, de querubins, serafins, e ele dará a ordem ao teu respeito. Se alguma coisa acontecer, ele manda esse destacamento de anjos e batalha em seu favor. Mano, para que eu vou temer? Olha a segurança que Deus me dá. Naum capítulo 1, versículo 7, acredito que muitos de vocês vão assim, nossa, aonde que está isso na Bíblia? Mas está na Bíblia. Naum capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte, o Senhor é bom, e Ele é uma fortaleza no dia da minha angústia, e Ele conhece o que nele confia. O Senhor é minha fortaleza, o meu refúgio, e no dia da angústia eu posso ir até Ele. Queria pedir para o grupo de louvor, está vindo aqui, cantar a última música. Eu gostaria de ler um último texto com vocês. Salmos 121. Para que eu possa desfrutar da paternidade de Deus, daquilo que Deus liberou para mim e para você, preciso entender que eu sou filho. E todos que são filhos é aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que fez a oração de entrega, e Deus escreveu o nome no livro da vida. Se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você não fez essa oração, eu vou te convidar para fazer essa oração. Porque o Senhor só vai chamar os filhos. O Senhor vai chamar os filhos para desfrutar de tudo isso que eu falei, da segurança, do amor. Olha lá o que diz em Salmos 121. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, e o seu protetor se manterá alerta. Assim o protetor de Israel, ele não dorme, ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, com a sombra que me protege, e Ele está à sua direita. De dia não ferirá, o sol não ferirá, e a lua nem a noite. O Senhor protegerá de todo o mal, Ele protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre. O Senhor te protege, mas só se eu entendo isso como filho, eu posso desfrutar dessa paternidade, eu posso desfrutar deste amor, deste cuidado. Se você está vivendo uma angústia no seu coração, se você está vivendo alguns medos, alguns traumas, insegurança, é porque você se esqueceu quem você é. Se você hoje está vivendo pelo aquilo que o mundo te fala, pelo que as pessoas te falam, você por um momento se esqueceu de quem você é. E você é filho, você é filha de Deus, e tem todos os direitos que o Pai entrega para mim e para você. Amém?